Fala pessoal, bom dia. Mais um vídeo da série sobre amplificadores operacionais. Esse é o primeiro vídeo a respeito de ruído. Como eu sempre falo nos inícios desses vídeos, eles foram baseados nos Precision Labs da Texas Instruments. Para começar, nós temos que entender qual é o problema. Considerem aqui um circuito de um amplificador não inversor. Ele tem uma fonte de sinal VG1, esse sinal vai ser amplificado com um ganho de 3, devido à configuração e ao valor dos resistores. Temos aqui como exemplo uma tensão senoidal de entrada de amplitude 1 mV, e idealmente na saída nós teríamos a mesma senoide, porém com amplitude de 3 mV. Porém, se nós medirmos um circuito real, nós vamos ver que, na verdade, nós temos o sinal amplificado, porém sobreimposto a ele um ruído, ou seja, oscilações. Então é justamente o que nós vamos tratar nesse vídeo a respeito desse ruído. Os tipos de ruído, como é que nós calculamos ou estimamos qual será o ruído do amplificador e como é que nós fazemos para minimizar o ruído. Sobre o ruído, eles são divididos em dois tipos. Uma divisão mais básica, os ruídos extrínsecos e os ruídos intrínsecos ao circuito sob análise. Os ruídos extrínsecos são aqueles cuja fonte geradora não está no circuito sob análise. Então, é um ruído que é acoplado ou por radiação ou por acoplamento capacitivo ou indutivo, por condução, no nosso circuito. E a fonte pode ser tanto externa ao dispositivo que nós estamos projetando ou analisando, quanto pode ser interno, porém a fonte geradora não faz parte daquele circuito sob análise em si. Por exemplo, o ruído poderia vir de uma fonte chaveada que está alimentando o nosso circuito eletrônico. Nesse caso seria um ruído extrínseco. O ruído intrínseco, ele tem como fonte o próprio circuito. Então, no caso deste amplificador aqui que nós temos nesse slide, nós temos várias fontes de ruído. O amplificador operacional em si, ele vai ter um determinado nível de ruído, que é modelado como uma fonte de tensão, esse círculo aqui com um asterisco, na entrada não inversora do amplificador operacional, e também uma fonte de corrente, o losango com um asterisco, que seria a fonte de corrente. Então, o amplificador operacional teria essas duas fontes de ruído, dois modelos para o ruído. Além disso, os resistores do nosso circuito eletrônico, eles também produzem ruído, que é conhecido como ruído térmico. Eu vou falar mais a respeito disso para frente. Nós temos, então, esse problema de que nossa saída foge, não é, ao valor esperado, ao valor causado pelo sinal. E isso pode gerar um problema, por exemplo, quando nós utilizamos um conversor analógico digital. Nos circuitos eletrônicos hoje é muito comum que nós façamos o condicionamento de um sinal de um sensor e conectemos a saída desse circuito condicionador à entrada de um conversor analógico digital para poder amostrar esse sinal e convertê-lo para um número digital, e então o nosso microprocessador vai utilizar essa medição. O conversor analógico digital, ele tem uma determinada resolução, então ele pega o sinal dentro de uma determinada escala, então aqui é o mais fs de full scale. Essa entrada pode ser tanto unipolar, então de 0 a mais o fs, ou então bipolar de menos fs a mais fs. Então ele vai converter esse sinal para um número digital com uma determinada resolução, 8 bits, 12 bits, 16 bits. Neste gráfico aqui nós temos a conversão do AD para um AD de 3 bits só, é mais fácil de ver. Então reparem que se minha entrada estiver aqui próxima de 0, mais ou menos meio bit significativo, no
número que será gerado pelo AD será este aqui, 100. Nós queremos então que o ruído do conversor, do circuito que condiciona o sinal, esteja dentro dessa faixa de mais ou menos meio bit significativo, porque assim a gente evita que o conversor analógico digital tenha leituras subjacentes ao valor real, correto, devido ao sinal, e o que causa que nós tenhamos uma perda de resolução do ADC. Se o ADC, ou se a medição tiver um ruído, meu ADC vai estar oscilando aqui entre vários bits. Então ele vai medir 100, aí depois ele mede 101, depois ele mede 011. Isso faz o quê? Faz com que a gente esteja perdendo o bit menos significativo, ou os bits menos significativos. Então, um conversor, por exemplo, de 12 bits, poderia, devido a ruído, ter, na verdade, efetivamente uma medição, uma resolução de 9, 8 bits. O que, obviamente, a gente não quer, né? A gente quer poder utilizar todos os 12 bits que nós estamos pagando, entre aspas, por eles. Então, por isso é importante manter o ruído do nosso circuito de condicionamento abaixo desse limiar. Nós temos diversos tipos de ruído. O primeiro deles que eu mostro aqui é o ruído branco, ou o ruído de banda larga, white noise, broadband noise. Esse ruído se caracteriza por estar presente nas médias e altas frequências. O que nós fizemos aqui seriam frequências acima de 1 kHz. E ele, se olharmos o espectro desse ruído, ele se caracteriza por ser uma linha reta na frequência. Então, nós temos todas as frequências possíveis nesse ruído de broadband noise. Além disso, esse ruído se caracteriza por seguir uma distribuição gaussiana. Então, a densidade de probabilidade do valor aqui no tempo segue uma probabilidade gaussiana. E é importante ressaltar que a média é zero. Então, o ruído branco ele não tem um valor DC. É sempre somente o valor AC. O segundo tipo de ruído é conhecido como ruído 1/F, ou então flicker, ou ainda ruído de baixa frequência. Ele está presente na faixa de frequências baixas, que nesse caso nós consideramos abaixo de 1 kHz. Seria algo entre 0,1 e 1 kHz, que é o típico. Ele também é um ruído com a distribuição gaussiana, porém, se nós olharmos o espectro dele na frequência, ele tem componentes maiores em baixa frequência e há um decaimento, na verdade não é linear, na escala logarítmica vira linear, mas ele seria um decaimento com a raiz quadrada da frequência. Nós vamos ver mais para frente o gráfico, vai ficar mais claro isso. O terceiro tipo de ruído típico aqui que nós temos seria o ruído do tipo burst, ou então ruído pipoca, ou popcorn noise, que a característica dele é que o circuito ele apresenta alguns níveis característicos. Nós temos aqui, vocês podem ver, por exemplo, aqui seria um nível, este aqui ele pula para um outro nível e ele pula aqui para um terceiro nível. Então, por isso que ele é chamado de distribuição bimodal ou multimodal, ou seja, ele tem 2 ou mais níveis típicos, com algumas pequenas oscilações ao redor deste nível típico. Então já não é um ruído gaussiano. Esse tipo de ruído é muito difícil de ser modelado matematicamente. Então, na verdade, nós não vamos considerar ele nos nossos cálculos, mas é importante que vocês saibam que ele existe.
Bem, o quarto tipo de ruído, que aí já não está relacionado com o amplificador, mas sim com os resistores, é o ruído térmico. O ruído térmico, ele tem a característica também de ruído branco, então ele tem um espectro constante, um valor constante no espectro, né, de frequência, e ele está relacionado com o valor da resistência, com a temperatura. É importante ressaltar que essa temperatura aqui é em Kelvin, tá? E isso nos gera uma curva de densidade espectral do ruído em relação ao valor da resistência, que é uma reta, justamente devido à raiz quadrada do R aqui, né? Vai crescendo com a resistência. Sendo aqui do lado esquerdo, nós temos o valor em nanovolts dividido por raiz da frequência de Hertz. Esse valor dessa unidade é interessante porque a folha de dados dos amplificadores vai nos dar o ruído do amplificador com essa dimensão. E aí nós temos uma regra, né, que seria usar sempre ou manter o ruído dos resistores inferior ao ruído do amplificador. Os amplificadores são componentes mais caros do que resistores, e quanto menos ruído o amplificador gerar, mais caro será o amplificador. Então a gente não vai comprar um amplificador caro que tenha baixo ruído para colocar resistores altos que vão causar ruído e vão dominar o ruído do amplificador. Essa é mais ou menos a linha de raciocínio. Escolhendo o amplificador, você vai ter uma ideia de qual que é a densidade espectral do ruído desse amplificador, e assim você consegue ver qual seria os valores de resistência máximo que você poderia utilizar nesse circuito. Claro que esse valor de resistência máximo há outras coisas que influenciam, mas muitas vezes nós estamos escolhendo relações entre resistores e não o valor absoluto. Não convém colocar resistores na casa de mega ohms, sendo que você está procurando obter um circuito eletrônico com baixo ruído. Notem também, nessa curva, que a temperatura não faz tanta diferença. Por quê? Porque essa temperatura aqui é em Kelvin, então nós temos lá o 273 mais a temperatura em graus Celsius, então acaba que na faixa de operação do nosso circuito a temperatura não é um parâmetro tão relevante. Bem, eu vou terminar esse vídeo por aqui, acho que já tem bastante conteúdo, e no próximo vídeo nós iremos ver como analisar o circuito e como fazer a estimativa de qual seria o ruído, para que nós possamos escolher de maneira adequada o componente que nós utilizaremos e qual seria os resistores, enfim, o circuito. Isso aí, até mais.